Um instrumento criado há quase 40 anos para dar apoio a pessoas que cumprem pena ainda tem dificuldade de sair do papel. São os conselhos da comunidade que deveriam ajudar no processo de ressocialização. Quem cumpriu pena ou medida de segurança precisa aos poucos ser inserido na sociedade. Caso contrário, o objetivo da execução penal não é alcançado. A legislação prevê que o Estado possa recorrer à comunidade como forma de criar alternativas para que a pessoa não volte a cometer novos crimes. E foi assim que a Lei de Execução Penal regulamentou a criação dos Conselhos das Comunidades. Os Conselhos das Comunidades existem há quase 40 anos. Para cada comarca deve haver um grupo formado por, no mínimo, um representante da associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela OAB e um assistente social. Mas a iniciativa ainda enfrenta inúmeros desafios. Segundo um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, atividades básicas previstas na lei, como visitar os presídios, não são realizadas. A pesquisa foi feita com mais de 400 conselhos de todas as unidades da federação. Apenas 31% realizam visitas mensais aos presídios. 39% indicaram que as atividades precisaram ser interrompidas em algum momento. 19% não dispõem de recursos financeiros e 65% não têm funcionários contratados. Guilherme faz parte do Conselho da Comunidade de Ribeirão Preto, que existe há 10 anos. Ele conta que a falta de recursos impede que a proposta funcione de forma efetiva. Nós não temos um projeto real implementado por ausência de financiamento, por ausência de uma sede e, portanto, nós temos, inclusive, limitações de atendimento desse preso ou desse cidadão em regime aberto para fins de recolocação, por exemplo, na sociedade, no mercado de trabalho. Os problemas do interior de São Paulo são semelhantes aos da capital do país. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece que os gargalos impõem desafios. Existem sim gargalos para executar o trabalho de conselheiro, né? E existem inúmeros desafios. Na prática, a gente vê que ainda há pouca articulação para a geração de parcerias que gerem recursos financeiros para os investimentos, né, no custeio dos projetos e das atividades voltadas para as pessoas presas. Bom, e para repercutir mais essa questão, eu converso agora ao vivo com a supervisora do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça, a Melina Miranda. Seja bem-vinda, muito boa tarde para você, Melina. Boa tarde, Rafaela, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês no jornal. Prazer é nosso. Bom, Melina, de que forma esses conselhos da comunidade podem auxiliar o Poder Judiciário e a sociedade, os apenados, todos os atores envolvidos, na resolução de problemas estruturais do sistema carcerário, que nós sabemos que são inúmeros? A participação dos conselhos da comunidade é muito relevante nesse contexto da execução penal, porque pode ser um parceiro interessante para o judiciário no que diz respeito à fiscalização desses espaços, desses problemas estruturais, assim como contribuir na ressocialização a partir de parcerias e de um contato com o mundo interior, né, as prisões, e também com o mundo extramuros. Então, é um papel muito importante ter a comunidade dentro dos estabelecimentos prisionais, também para a gente poder diminuir o preconceito e o estigma com essa população. Melina, nós vivemos nos últimos anos uma certa política de encarceramento, entre aspas, né? A sociedade que tem um anseio muito grande por justiça social, enfim. Você acha que a sociedade, o cidadão está preparado para ter essa atuação? De que forma o CNJ vem contribuindo para a gente informar sobre esse mecanismo tão importante? Em que pese o Conselho da Comunidade está previsto, né, há quase 40 anos na Lei de Execução Penal, ainda é um mecanismo pouco conhecido.
nós precisamos, e o judiciário tem um papel importante, de instituir, né, por força de lei, o juiz da execução, ele precisa compor e instituir os conselhos da comunidade, como foi falado na matéria, em cada comarca. Então, a comunidade, o processo democrático, ele está em construção e essa previsão de participação e controle social nas políticas públicas e com a execução penal, com as políticas judiciárias, não pode ser diferente. Ela é nova, mas eu penso que a população, a comunidade, nós temos muitos atores engajados já nessa pauta, nesse tema. Então, o nosso papel, o papel do judiciário é sempre fomentar, instituir, conseguir recursos para qualificar, estruturar essa atuação dos conselhos da comunidade, que, como eu disse, né, fazem essa importante atuação, essa ponte com o mundo exterior e com o mundo dentro das prisões. Melina, como é que funciona na prática quem quer participar desse conselho, ter uma atuação mais efetiva? A nossa lei de execução penal, ela estabelece, no mínimo, a representação de 4, vamos dizer, segmentos, né, da sociedade, mas isso é no mínimo. Então, qualquer pessoa interessada no tema, familiar de pessoa que está em situação de privação de liberdade, outros atores relevantes, né, da sociedade civil, podem procurar varas de execuções penais, a própria Defensoria Pública e se colocar à disposição para compor esse conselho da comunidade. O CNJ tem feito um trabalho de fomento, né, da importância. O relatório lançado é uma dessas ações de fomento aos conselhos da comunidade. Então, nós incentivamos e apoiamos muito que a sociedade civil, as instituições possam também compor esse mecanismo de controle e participação social. Você falou agora há pouco do relatório lançado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele traz ali um raio-x, né, do sistema, em linhas gerais, assim, os principais gargalos e desafios. O que você destaca? Eu destacaria a falta ainda de implementação dos conselhos da comunidade em toda a comarca, e isso diz muito do trabalho, né, do judiciário. A gente precisa instituir esses conselhos. Outro ponto importante, a falta de estrutura e profissionais. Então, muitas vezes os conselheiros, eles acabam acumulando com outras atividades profissionais. E também é muito importante, né, que apareceu no relatório, nos grupos focais que nós fizemos nas 5 regiões do país, também a importância do judiciário contribuir com a fiscalização que esses conselhos exercem dentro das unidades. Esse é um importante apoio, porque o judiciário também tem essa previsão, né, esse dever de fiscalizar os ambientes de privação de liberdade. E o Conselho da Comunidade pode ser um importante parceiro, né, nessa função, nessa lida, além de trabalhar também com assistências dentro do ambiente de privação de liberdade. Então, observar se a assistência material, religiosa, social está sendo observada e cumprida dentro dos estabelecimentos prisionais. E essa participação está lá na Constituição Federal de 88, né, Melina? A participação de todos os envolvidos para a gente avançar cada vez mais. Bom, muito obrigada pela sua entrevista. Viu? Boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde, muito obrigada.